Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, não me engole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Trecho do tema 45, Livro do Céu, volume 1, capítulo 51. Luís obteve com seu sofrimento que um homem assassinado não apenas não fosse condenado, mas ainda recobrasse a vida. Lembro-me que cada vez que vinha para um alternar-se, ora pedia-lhe a dor dos meus pecados e ora a crucificação, e também outras coisas. Como uma manhã, enquanto me encontrei em meus costumeiros sofrimentos, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver um homem que era assassinado a tiros e que, assim que expirasse, iria para o inferno. Oh, quanta pena dava a Jesus a perda daquela alma! Se todo mundo soubesse quanto Jesus sofre pela perda das almas, não digo por elas, mas pelo menos para poupar essa pena a nosso Senhor, usariam todos os meios possíveis para não se perder eternamente. Agora, enquanto junto com Jesus me encontrava no meio das balas, Jesus aproximou seus lábios do meu ouvido e me disse: Minha filha, queres tu oferecer-te vítima pela salvação desta alma e tomar sobre ti as penas que merece por seus grandíssimos pecados? Eu respondi: Senhor, estou disposta, mas com o pacto de que o salve e lhe restitua a vida. Quem pode dizer os sofrimentos que me chegaram? Foram tais e tantos que eu mesma não sei como fiquei com vida. Agora, enquanto me encontrava neste estado de sofrimentos, há mais de 1 hora, veio meu confessor para me chamar à obediência. E encontrando-me em muitos sofrimentos, com dificuldade pude obedecer. Por isso me perguntou a razão de tal estado. E eu lhe disse o fato conforme acima, como o descrevi, dizendo-lhe o ponto da cidade onde me pareceu que tinha acontecido. O confessor me disse que era certo o fato e que davam por morto, mas depois se soube que estava gravíssimo e que pouco a pouco se restabeleceu e vive ainda. Hoje seja sempre bendito o Senhor. Então, nesse pedaço aqui onde a Luísa tem essa visão, ela tem essa visão mística de participar de estar no meio lá com Jesus, no meio das balas, onde uma pessoa está sendo assassinada, está ali perdendo a sua vida. E um pecador que ali ao expirar, né, o Jesus revelou para ela que ele iria direto para o inferno, porque provavelmente tinha o coração endurecido por várias circunstâncias, né? Não é narrado porque simplesmente narra o fato. E Jesus, né, ela apresenta-se para ela muito sofredor pela perda daquela alma. E ela percebe que a perda das almas causa muita dor, muito sofrimento para Jesus. Porque são partes dele, né? São toda a família humana, todas as pessoas, todos os seres humanos são membros, né, do corpo de Cristo. Fazem parte da família humana, eles são sua família. E, então a perda de qualquer uma delas vai causar essa dor, esse corte, essa cisão em Jesus. Então ele não é indiferente a nenhuma alma que se perde. Ao tempo que ele se alegra com todas as almas que aceitam a salvação, ele também sofre pelas que não aceitam, por aquelas que se condenam. E esta seria mais uma. E ele, né, fala para Luísa, ao pé do ouvido dela, se ela aceita passar pelos sofrimentos para receber nela as penas dos pecados daquela alma lá, para poder possibilitar a salvação para aquela alma.
E ela imediatamente aceita, porque ela também, unida na vontade de Deus, ela quer também, não só dar glória para Deus, mas também a salvação das almas. Então isso é importante a gente ir compreendendo no momento em que nós vamos adentrando e se aprofundando nos conhecimentos, essa realidade de que a nossa vida ela foi feita para a glória de Deus e unida com Deus, né, a nossa vida pertencendo a Ele. O que Ele deseja é a salvação de todas as almas. É claro que a gente sabe que não vai acontecer de todas, porque Deus deu para o ser humano a liberdade, deu o livre-arbítrio. Então o homem escolhe se quer ser salvo, se aceita a salvação ou se rejeita. E na escolha Deus não pode interferir, Ele não pode impor, Ele não impõe a salvação, assim como Ele não impôs para aquela alma. Mas é algo que é mistério, né? Nós não compreendemos, mas a justiça de Deus age colocando ali em outra alma que aceita o sofrimento para expiar as penas daquela alma que está ali às portas do inferno. Então, para expiar as penas e os pecados daquela alma, uma outra alma pode aceitar os sofrimentos, porque uma vez que aquela alma não aceita os sofrimentos, uma outra pode aceitar. E se essa outra livremente aceita, a justiça pode conceder ali a salvação e no momento lá da verdade depois, essa alma pode, né, ela vai conhecer na verdade tudo o que aconteceu. E como é que a pessoa, né, depois lá no momento ela vai rejeitar que alguém sofreu o que ela não quis sofrer, alguém pagou. Claro que Jesus já pagou por todos nós, já pagou pelo pecado de cada um de nós, mas o ser humano continua pecando e continua rejeitando Deus. Ele continua oferecendo a salvação, mas o ser humano continua rejeitando. Mas muitas pessoas rejeitam por falta de conhecimento mesmo, né? Por falta de conhecimento. Tem aqueles que são deliberados, que conhecem, mas rejeitam. Mas aqueles, né, vários não conhecem. Então, esses, de repente, tendo uma oportunidade a mais, pode ser que, né, conhecendo, vão se converter. Então, eu creio que foi isso que aconteceu com essa alma. Ao Luísa aceitar as penas, ela deu, né, ali junto com Jesus, a justiça deu um pouco mais de tempo para aquele homem, para que ele pudesse se converter e voltar-se para Deus. E é o que acontece, né? Ela narra que sofreu muito, né, as dores que veio sobre ela depois disso, quase levou ela à morte, de tanto que ela sofreu. E na oportunidade em que o confessor veio para tirá-la do sofrimento, para dar a obediência dela voltar, ele viu que ela estava tão sofrida e perguntou qual que era a razão, e ela contou. E falou do episódio, né, o porquê, o que tinha acontecido. Deu mais ou menos ali as noções básicas do local, de onde tinha acontecido, e o professor confirmou que realmente. Né? Então, assim, a gente percebe que, embora ela esteja fazendo narração ali na sequência, isso não deve ter acontecido assim, né? Essa realidade lá da criatura ter sido salva, porque o professor fala, né, que parecia que tinha sido dado como morto, mas que a pessoa depois foi, né, só estava muito ferida, depois foi gravemente ferida, mas foi recobrando né, a saúde, recobrou a vida e que estava vivendo. Então, com certeza, como é um livro de memórias, isso deve ter acontecido mais lá na frente. Né? Talvez numa conversa futura ela tenha narrado, né, essa circunstância e ele passado essa informação de que essa alma estava viva. Então, uma alma que recebeu uma oportunidade, né? Então, uma que ali, naquele momento, ela não teria chance porque ela estava morrendo no pecado. Então, não tinha o que fazer, né? Ela tinha escolhido viver no pecado e estava morrendo no pecado. Mas ao receber uma segunda chance, ela teve a oportunidade de conhecer e se salvar. Então foi isso que a Luísa aconteceu com ela. Ela recebeu as penas, né, para poder dar uma oportunidade a mais para aquela alma. Então, esses sofrimentos que ela recebe, nós também podemos pedir. Não pedir o sofrimento em si, né, mas oferecer a nossa vida para que Deus possa realizar na nossa vida, através do que Ele quiser, seja do sofrimento, seja do que for.
Porque a gente não pede sofrimento para Deus, né? Nós não pedimos nada para Ele, porque nós não temos vontade mais. Nós não temos, a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é de Deus. Então nós só colocamos à disposição dele para que Ele faça, para que Ele disponha, para que Ele realize aquilo que ele quiser. Então, se Ele quiser usar da nossa vida para trazer penas e sofrimentos, cruzes, para poder dar oportunidade para tantas outras almas, nós aceitamos e ficamos felizes porque estamos trabalhando junto com Ele, estamos ali junto com Ele, realizando a vontade dEle, trabalhando com Ele para poder não só dar glória para Deus, mas também ao tempo que amenizamos esse sofrimento dele, da perda de tantas almas, também está ali proporcionando esse trabalho de trazer, de resgatar tantas e tantas almas que, principalmente nos nossos tempos, estão caminhando a passos largos para o abismo. E, então nós estamos aqui também, nós estamos aqui para a vontade de Deus e Ele vai usar conforme o melhor lhe aprouver. É isso, somente isso.